Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de insuficiência cardíaca aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões da prova do TEC. Uma da prova de 2019, outra da prova de 2020. O assunto continua sendo transplante cardíaco, né? Como eu falei, todo ano esse assunto cai na prova. Às vezes uma questão, às vezes duas, até três questões envolvendo transplante cardíaco. Então, sem mais demora, TEC 2019. Assinale a alternativa correta para a indicação classe de recomendação 1 para transplante cardíaco segundo a terceira diretriz brasileira de transplante cardíaco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, pergunta aí bem objetiva, né? Quer saber a alternativa correta em relação à classe de recomendação 1 para transplante cardíaco. Então, a gente tem aí as alternativas, né? A, B, C. Temos também as alternativas D e E, mas antes da gente, né, ler as alternativas, a gente vai fazer, né, a nossa tradicional revisão desse assunto, tá? Vamos ver aí quais são as indicações de transplante cardíaco. Para tanto, a gente vai utilizar a terceira diretriz brasileira de transplante cardíaco, até porque a questão cita, né, especificamente aí essa terceira diretriz, tá? Então tá aqui, né? Então aqui estão as indicações para transplante cardíaco. Eu vou destacar aqui, né, classe de recomendação 1, tá? O que ele quer saber a alternativa, que é uma classe de recomendação 1 para transplante cardíaco, tá? Então vem comigo aqui para a tela para a gente ler aqui e pautar aí, né, todas as indicações classe 1 de recomendação para transplante cardíaco. Muito bem, então a gente tem aqui, né, insuficiência cardíaca avançada na dependência de drogas inotrópicas, né? E ou suporte circulatório mecânico, tá? Outra indicação classe 1, insuficiência cardíaca avançada, classe funcional 3 persistente ou ainda classe 4 com tratamento otimizado na presença de outros fatores de mau prognóstico. Outra é classe de recomendação 1, insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico menor ou igual a 12 ml por quilo por minuto em pacientes em uso de beta-bloqueadores ou ainda naqueles pacientes em insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto em pacientes intolerantes a beta-bloqueadores. Então perceba que nos pacientes intolerantes a beta-bloqueadores o VO2 de pico é menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto. Em pacientes, né, em uso de beta-bloqueadores, tá? O VO2 de pico é menor ou igual a 12 ml por quilo por minuto, tá? Tem essa diferença aí, às vezes o cara pode jogar aqui, né, nessa diferença para te enrolar. Outra indicação, classe de recomendação 1, né, naqueles pacientes com arritmias ventriculares sintomáticas e refratárias ao manejo com fármacos, né, ao manejo com dispositivos elétricos, e ao manejo também de procedimentos de ablação, tá? Então, nesses pacientes que têm arritmias ventriculares refratárias, tá? A gente também, né, tem aí o transplante cardíaco como classe de recomendação 1, tá? Né, para transplante, ok? A gente tem aqui, eu vou destacar aqui, né, os pacientes classe 2A e 2B, mas eu não vou ler, mas eu faço questão de ler aqui classe 3, né? Classe 3 é o que não tem indicação de transplante cardíaco, tá? Então, quem não tem indicação de transplante cardíaco? Paciente que tem disfunção sistólica isolada, né? Outro grupo de paciente que não tem indicação é aquele paciente com prognóstico adverso estimado apenas por scores prognósticos ou VO2 de pico isoladamente, sem levar em consideração critérios clínicos, tá? Então, a gente leva em consideração critérios clínicos, né? VO2 de pico e os scores prognósticos. A gente não pode utilizar score prognóstico ou VO2 de pico de forma isolada para indicar transplante cardíaco, né? Outro grupo aí de pacientes que não tem indicação de transplante cardíaco é aquele paciente com insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4 sem otimização terapêutica, tá? Porque aqui em cima, ó, perceba, paciente classe 3 e 4 com tratamento clínico otimizado, né? Então a gente não pode indicar, né, naqueles pacientes classe 3 e 4 sem antes otimizar o quê? A terapêutica do paciente. Então se o paciente não tem a terapêutica clínica otimizada, esse paciente, né, ele
é classe de recomendação 3, ou seja, não tem indicação de transplante cardíaco, tá? Então vamos ver aí a alternativa, né, que é classe 1 de recomendação para transplante cardíaco. Letra A. Insuficiência cardíaca avançada sem dependência de drogas inotrópicas e ou suporte circulatório mecânico. Não, tá errado porque é insuficiência cardíaca avançada com dependência de drogas inotrópicas e ou suporte circulatório mecânico. Tá lá como classe de recomendação 1, né? O paciente tem que ter o quê? Dependência de droga inotrópica. Sem dependência tá errado. Então a letra A não pode ser o gabarito, a gente corta. Letra B. Insuficiência cardíaca refratária e equivalente ventilatório de gás carbônico menor do que 35, particularmente se o VO2 de pico for menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto e ou teste cardiopulmonar submáximo, tá? A gente não chegou a ler, né, as recomendações classe 2A e 2B, mas eu vou trazer aqui, ó, vou destacar aqui, ó, classe 2A e 2B. Veja aqui na classe 2B, IC refratária e equivalente ventilatório de gás carbônico maior que 35, particularmente se o VO2 de pico menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto e ou teste cardiopulmonar submáximo, tá? Então, ó, a letra B é grau de recomendação 2B. Então, como ele quer aí o grau de recomendação, né, 1, então a letra B a gente corta, está errado. Letra C. Insuficiência cardíaca e VO2 de pico menor ou igual a 12 ml por quilo por minuto em pacientes em uso de beta-bloqueadores. Correto, exatamente isso. Ó, lembra, insuficiência cardíaca avançada com paciente, né, que apresenta um VO2 de pico menor ou igual a 12 ml por quilo por minuto em uso de beta-bloqueador, ele é grau de recomendação 1, né? Naqueles pacientes também com insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico menor ou igual a 14, nos intolerantes, né, ao uso de beta-bloqueador, eles também são, né, classe de recomendação 1, tá? Então a letra C parece que está correta, mas vamos ver aí as alternativas D e E. Letra D. Insuficiência cardíaca avançada com prognóstico adverso estimado apenas por scores prognósticos. A gente leu isso aí, né? Só que isso aí é classe 3, né? Ou seja, esses pacientes não têm indicação de transplante cardíaco, então a gente corta. E letra E, insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico maior do que 14 ml por quilo por minuto em pacientes intolerantes a beta-bloqueadores. Toma cuidado que é pegadinha, né? Ele coloca aí maior do que 14 ml por quilo por minuto, mas na verdade é o quê? Menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto em pacientes intolerantes a beta-bloqueadores. Aí sim seria classe de recomendação 1 e não maior, como está aí. Então a letra E não pode ser, a gente corta. Vamos voltar lá na letra C, né? Então a letra C é exatamente isso, né? Paciente com insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico menor ou igual a 12 ml por quilo por minuto naqueles pacientes, né, em uso de beta-bloqueadores, é classe de recomendação 1 para transplante cardíaco. Então, gabarito da questão, letra C. TEC 2020, em relação ao transplante cardíaco, como importante alternativa terapêutica para melhorar a sobrevida de pacientes adequadamente selecionados com insuficiência cardíaca avançada, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, ó, mais uma questão aí falando sobre transplante cardíaco, só que agora ele quer o quê? Alternativa incorreta, tá? Alternativa incorreta em relação ao transplante cardíaco nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Então vamos lá, né? Então a gente tem aí as alternativas, vamos lá. Letra A. O transplante está indicado em insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico menor ou igual a 16 ml por quilo por minuto em pacientes em uso de beta-bloqueador. Para aí, ele quer a alternativa errada, né? E a gente acabou de ver que é classe 1, aqueles pacientes com insuficiência cardíaca avançada e VO2 de pico menor ou igual a 12 nos pacientes, né, em uso de beta-bloqueador, e ele já diz aí menor ou igual a 16, então essa aí já está errada, tá? Ou então menor ou igual a 14 ml por quilo por minuto nos pacientes intolerantes ao uso do beta-bloqueador. Eu nem vou ler as outras alternativas, ele quer errada, e eu já vi que a letra A está errada, então o gabarito da questão, letra A. Muito bem, chegamos ao fim aí de mais um vídeo, vimos duas questões aí recentes da prova do TEC falando sobre transplante cardíaco, tá? Todo ano aí cai
uma questão, às vezes duas, até três questões falando sobre transplante cardíaco. E aí o assunto sempre é o mesmo, né? As indicações, as contraindicações de transplante cardíaco e também aquela classificação de Intermax, né? Para o suporte ventricular mecânico, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.